Amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM vou fazer o meu primeiro planejamento, meu primeiro BDM de fevereiro, terça-feira, dia 1º de fevereiro. Vou comentar com vocês sobre os jogos que eu pretendo trabalhar, as minhas análises para a criação de cenário para esses jogos e, obviamente, tentar ajudar vocês de alguma maneira no planejamento de vocês, tá bom? Para complementar informações, se você tiver alguma coisa a mais, não deixa de comentar aqui embaixo para ajudar, não só a mim, mas as outras pessoas que acompanham por aqui também. Beleza? Antes de começar, lembre-se, não esquece de dar o like no vídeo que não está aparecendo, deve aparecer aqui, ó. Aê! Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui e se quiser também, não é obrigatório, me acompanhar pelo Telegram. O link está aqui embaixo, ou você pode pesquisar lá por canal do Theo para você acompanhar o dia a dia de trabalho, para você receber as notificações dos novos vídeos, as atualizações do curso que eu estou sempre atualizando. Vou deixar o link no primeiro comentário aqui do curso também. Então vamos lá. Essa segunda-feira eu estou gravando na segunda-feira à noite, acabou de terminar os jogos, pelo visto foi uma segunda-feira muito fraca, foi meu dia de folga aqui do trade, tiro o dia para fazer outras coisas aqui no sítio. Outros trabalhos, né? Então consigo ter mais tempo para poder ir na cidade, resolver aquelas coisas todas. É comum aqui na roça a gente ter um dia da semana para ir resolver tudo na cidade, tá? E esse dia para mim é segunda-feira. Então geralmente eu não gravo o Bom Dia Mercado na segunda porque eu não trabalho, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar a selecionar os nossos jogos. Antes da gente começar, a gente ainda está em data FIFA, eu sempre comento com vocês. Para você que não tem conta na Betfair, a gente tem aqui uma promoção de R$5 para você utilizar nesse jogo do Brasil com o Paraguai, que acontece nessa terça-feira, tá bom? E você também pode usar, caso você queira, uma super cotação do Brasil para vencer o Paraguai de 15. Então você pode usar uma aposta máxima de R$10 para ganhar até R$150. É um bom valor para você começar aqui na Betfair. Se você não tem ainda a conta na Betfair, usa o link aqui embaixo para você se registrar. E se você já tem, eu acho que você pode aproveitar os bônus aqui de R$5 por dia também, tá? Se eu não estou enganado. Vamos selecionar então os jogos do dia, tá aqui. Bom, de preferência eu prefiro selecionar todos os jogos das eliminatórias aqui sul-americanas, mesmo que alguns times já estejam classificados, ainda tem muita disputa, né? Então é muito bom ainda acompanhar essas seleções para a gente conseguir tirar o máximo de informação possível dela. Aqui nas eliminatórias da Ásia eu tô fora, realmente não tenho feito nada. O jogo do Olympique Lyonnais, ou o Olympique Lyon contra o Marseille, foi cancelado. Não sei aqui se foi alguma coisa relacionada ao Covid. Tá? Temos aqui a Santa Clara contra o Boa Vista. Jogos da Premiership, não joga o Celtic, não joga o Rangers, joga o Heart, que foi um time que eu gostei de acompanhar. Tem um derby na cidade de Dundee, pelo visto. O Ross County, que fez um excelente jogo contra o time do Rangers, empatando 3-3, fez o primeiro gol, tomou a virada e conseguiu empatar depois. Aliás, tomou o primeiro gol, virou, tomou o empate e a virada e depois empatou no final. Foi um bom jogo, interessante. Joga contra o Aberdeen, que não está numa fase muito boa, pode ser um jogo interessante. Temos aqui Championship, eu sempre falo que eu quero acompanhar alguns jogos da Championship, nunca consigo. O Millwall, acredito que fale assim. Aqui é um confronto extremamente de meio de tabela. Temos o Swansea também jogando contra o Luton. Swansea também meio de tabela. Palmeiras pega o Água Santa e o Botafogo de Ribeirão, que ganhou do Santos, se eu não me engano, pega a Ferroviária. Se eu não estou enganado, é isso, tá? Tem algumas outras coisas aqui, segunda divisão da França, mas é isso, tá bom? Vamos então à nossa análise das eliminatórias. Eu vou primeiro selecionar aqui, dar uma olhada nas classificações, depois a gente pula para o PDF de apoio, que fica mais fácil de analisar as informações, principalmente os dados, tá? A gente tem aqui o Chile e a Bolívia. O Chile, ele deu uma freada na série de vitória que ele tinha emplacado para tentar vir à Copa, né? Essa derrota para a Argentina prejudica muito, inclusive essa derrota dentro de casa para o Equador também prejudicou bastante. E agora cabe ao Chile visitar a Bolívia, e não é fácil. Por mais que a Bolívia seja um time horroroso no geral, né, um time que tomou 32 gols, é o time que mais tomou gol nas eliminatórias, dentro de casa é um dos melhores mandantes. A Bolívia perdeu 2 vezes apenas em casa, tomou 7 gols em 7 jogos, toma um gol por jogo no máximo, em média,
mas marcou quase, aliás, quase não, né? Mais de 2 gols por jogo. É muito difícil vencer a Bolívia lá, né? E o Chile, como visitante, não é isso tudo, só tem uma vitória. Então, me passa a impressão de que, mais uma vez, o Chile vai ficar pelo caminho, vai ter dificuldade aqui contra a Bolívia. A Bolívia ainda tem chance de se classificar. É uma chance remota? É uma chance remota, mas está bem embolado. E a Bolívia ainda tem chance, principalmente por conta do fator casa, tá? Vamos dar uma olhada então no nosso PDF de apoio aqui para dar uma olhada na Bolívia. Os últimos 4 jogos da Bolívia em casa foram 4 vitórias. A Bolívia marcou em todos os jogos, né? Não falhou em marcar em nenhum. Foi o primeiro a marcar nos últimos 4 jogos, ou seja, é muito difícil jogar com a Bolívia lá na altitude. A Bolívia não sofreu nenhum gol nos últimos 4 jogos. É verdade isso? Caramba, deixa eu dar uma olhada nisso daqui se eu não estou puxando informação errada. Não sofreu. A Bolívia ganhou de 1-0 do Peru com um homem a menos. Meteu 4-0 no Paraguai. Meteu 3-0 no Uruguai. E aí teve um amistoso aqui, obviamente, contra Trinidad e Tobago, que não conta, né? Caramba. Então desconsidere esses gols marcados aqui a mais. 5 gols aqui a gente pode tirar, tá? Foi contra um amistoso Trinidad e Tobago. Não dá para levar em consideração, tá? Mas mesmo assim, venceu o Peru, o Paraguai e o Uruguai. E a Colômbia, quando foi lá visitar, empatou 1-1, tá? Então é difícil. Times que venceram a Bolívia em casa, pelo que eu tô vendo aqui nas eliminatórias: a Argentina, o Equador. Só 2 derrotas dentro de casa a Bolívia. Então, assim, me leva a crer que o Chile vai ter uma dificuldade muito grande. O Chile tem 2 vitórias nos últimos 6 confrontos fora de casa. Jogos sem sofrer gol ficou 50%, então uma defesa relativamente não tão ruim assim. Mas olha o poderio ofensivo. Aqui desconsidera o poderio ofensivo da Bolívia porque está muito influenciado pelo jogo contra o Trinidad e Tobago. Mas a parte ofensiva do Chile fora de casa é muito preocupante. O Chile em nenhuma situação marcou mais de 2 gols fora de casa. Sofreu mais de um gol em metade dos jogos que disputou fora. E não me parece um jogo interessante para buscar, pelo menos por parte do Chile, um 2,5, alguma coisa assim. Já na Bolívia, mesmo tirando a questão do Trinidad e Tobago, olha isso aqui, nos últimos 4 jogos. Não me parece ser um jogo interessante para gols. Por quê? Por mais que o Chile esteja extremamente... Aliás, vou fazer uma correção. Existe um cenário que me faria trabalhar gols nesse jogo, mesmo sabendo que a qualidade do Chile fora de casa é ruim e que a Bolívia dentro de casa é predominante, que seria o cenário da Bolívia saindo na frente. Porque aqui o Chile não pode se dar por vencido. O Chile saindo atrás do marcador, como o Chile está numa situação de 2 derrotas seguidas para o Equador e para a Argentina, tomar um gol da Bolívia em La Paz, sabendo que a Bolívia também estava lutando pela classificação, faria o Chile se expor um pouco mais. E eu acho que a Bolívia vai ter muito espaço, principalmente por conta da altitude, para jogar no contra-ataque. Então pode sim, talvez, ser um jogo interessante para buscar gols, mas com um cenário assim, sabe aquele cenário que eu gosto de colocar com o máximo, que é isso daqui, ó, Bolívia e Chile. Aquele cenário que eu gosto de trabalhar, que é no máximo 3 gols. E aí tem que ser a Bolívia saindo na frente. É até estranho a gente falar isso, porque trabalhar com um cenário de gols, esperando que a Bolívia, que é um time tão limitado, contra-ataque, é sempre uma coisa que é difícil de entrar na cabeça, mas a gente tem que entender que a Bolívia é uma equipe que joga muito pautada na força ofensiva da altitude, no quanto ela consegue produzir na altitude. É por isso que ela é tão fraca fora de casa. Então eu vou sim, talvez, se tiver espaço, buscar essa situação da Bolívia saindo na frente, buscando o mercado de gols. Agora, por que eu não trabalho aqui o match odds? Deixa eu dar uma olhada como é que tá essas cotações. O mercado está dando para mim uma cotação de 2,45 para a Bolívia. É um mercado bem parelho, dá para trabalhar o match odds. Mas por que eu tenho receio?
justamente pela altitude. A Bolívia, na altitude, ela joga numa velocidade, numa intensidade muito grande. Só que, ainda assim, é uma defesa fraca. Tomou um gol por jogo apenas? Sim. Mas o Chile tem jogadores, principalmente na primeira etapa, que é onde talvez os jogadores do Chile não estejam ainda tão cansados, para criar algum tipo de dificuldade para a Bolívia. Então eu tenho receio, é um jogo talvez perigoso para se tomar um gol contra a posição no match odds. Eu vou vir para esse jogo no máximo para trabalhar esse cenário aqui de gols, caso a Bolívia saia na frente. Tá bom? Em relação a Uruguai e Venezuela, mais um time aqui que está numa situação delicada. O Uruguai, ele entrou na zona de classificação, depois de vencer, se eu não estou enganado, o Paraguai fora de casa, com gol do Suárez, se eu não estou enganado, mas ainda está perigando. A Colômbia, o Chile, principalmente a Colômbia, né, que é um adversário, na minha opinião, ofensivamente pau a pau com o Uruguai, ainda está disputando vaga. Então, assim, o Uruguai precisa vencer para confirmar essa melhora, porque o Uruguai vinha numa fase muito ruim. E, na minha opinião, tem muito mais time que a Venezuela. Uma cotação de 1,30 é sempre uma cotação difícil de esperar do Uruguai, né? Contra quem que o Uruguai pode ter essa odd de 1,30? Vai. Contra a Bolívia em casa, contra a Venezuela em casa e mais ninguém, né? Acho que o Uruguai não botaria essa odd com mais ninguém. Então, vamos ser sinceros, para mim a Venezuela já não se classifica, né? Fora de casa a Venezuela venceu 0 jogos nos últimos 7 que disputou. Perdeu os 7, marcou 2 gols, tomou 14. O Uruguai tem dentro de casa 3 vitórias em 7 jogos. Só marcou um gol por jogo, mas aqui trata-se de um jogo de obrigação para o Uruguai vencer, porque o Uruguai precisa dessa vitória, vencendo iria para 22, para passar pelo menos a seleção peruana e se manter ali na zona de classificação direta. Eu acho que a gente pode vir para esse jogo para pelo menos consultar um back à equipe do Uruguai contra a Venezuela. A Venezuela pode se fechar? Eu até acredito que pode, mas à medida que vai chegando o final das eliminatórias, não cabe mais a Venezuela pensar assim, eu vou empatar fora com o Uruguai, porque aí eu faço um ponto e aí em casa eu venço. Não. A questão da Venezuela agora é vencer ou vencer. Então até pode ser um cenário interessante aqui também, para o mercado de gols, caso a gente tenha o Uruguai sendo na frente. Uruguai, Venezuela. Mesmo o Uruguai tendo marcado um gol por jogo apenas, a Venezuela é um time muito fraco, né? Então, Uruguai saindo na frente. Eu nem vou colocar um cenário máximo de 3 gols aqui não, porque o Uruguai tem poderio ofensivo com o Suárez, com o Darwin Núñez lá do Benfica, para colocar gol para cima da Venezuela. Tá? Eu venho para esse jogo para isso. Argentina e Colômbia. Aqui a gente já tem uma Argentina classificada e uma Colômbia perigando, necessitando da vitória. Mas é uma Colômbia que vem mal na parte ofensiva, uma Colômbia que não produz. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio aqui. Olha só o jogo do Uruguai que eu tinha falado para vocês. O Uruguai só venceu 2 dentro de casa, mas a gente tem que considerar que a Venezuela é muito fraca. Olha isso, cara. Horrível a Venezuela fora de casa. Né? Não é bom o ataque do Uruguai relacionado a números, mas eu acredito que especificamente contra o time da Venezuela pode se sair muito bem. Já na Argentina, a gente tem que levar em ponderação que a Argentina não precisa da vitória. Tá? Vamos voltar aqui para a gente cravar isso, porque a Argentina já está classificada e é muito difícil da Argentina passar o Brasil. Tá? Não faz diferença, na minha opinião, a não ser questão de ego, né? Passar em primeiro ou não. Não sei se faria muita diferença na hora do sorteio lá da Copa do Mundo. Acredito que não, acho que vai muito mais na questão do ranking, né? Mas o fato é que dentro de casa a Argentina segue invicta com 4 vitórias e 3 empates, só tomou 2 gols. Qual que é o grande problema nesse jogo? Né? É contar com o gol da Colômbia. A Colômbia tem um ataque que faz meio gol por jogo. Como é que eu considero isso? Mesmo tendo o Zapata, mesmo tendo o Luiz Dias, mesmo tendo o Cuadrado, mesmo tendo o Borja, é uma seleção que não consegue produzir gol. Impressionante. Né? Você vê, fora de casa, a Colômbia não venceu nos últimos 4 jogos? Nenhuma. Ficou sem marcar em metade dos jogos. O ataque tem menos de um gol por jogo, é meio gol.
né? Marcou apenas 2 gols nos últimos 4 jogos. É difícil. É difícil, que jogou fora de casa, né? Obviamente. Dentro de casa não está muito diferente. Então, assim, me parece um jogo bom para ficar de fora. Ou, se você for trabalhar match odds, me parece um jogo bom para correção. Sabe aquele tipo de momento que você pega uma Argentina bem no jogo, mas que não precisa da vitória, mas que encurrala a Colômbia lá atrás, a odd da Colômbia começa a produzir uma correção? Pode ser interessante, mas eu vou ser sincero com vocês, eu tô a fim de pular esse jogo. Tá? E é bem provável que eu o faça, tá bom? Por último, aliás, temos Brasil e Paraguai, que é o jogo da promoção da Betfair. Com toda sinceridade, o Paraguai precisa demais desse resultado para se manter vivo. O Brasil já está classificado, segue sem o Neymar. Não gostei da exibição do Brasil contra a seleção do Equador, foi muito fraca. Pode ser que em casa tenha alguma situação, né? O Emerson Royal foi expulso, o Éder Militão tá suspenso. A gente vai ter um Gabriel Magalhães aqui provavelmente como titular. Esse jogo vai ser em Belo Horizonte, do Mineirão, pelo que eu estou vendo aqui, né? Dá para buscar um back Brasil? Daria, mas não tem necessidade aqui, né? O Brasil não precisa dessa vitória. Os últimos jogos do Brasil com o Paraguai, o Brasil venceu nas eliminatórias fora de casa, na Copa América venceu, aliás, passou, ficou 0-0, mas passou nos penais, fez 3-0 nas eliminatórias em 2017, 2-2 fora de casa. Faz tempo que o Paraguai não vence o Brasil desde 2015. O Brasil dentro de casa, neste torneio, meteu 1-0 na Colômbia, 4-1 no Uruguai e 2-0 no Peru. O Paraguai fora de casa perdeu de 4 para a Bolívia, de 2 para o Chile, de 2 para o Equador. Acho que dá para buscar esse back Brasil, mas eu não sei se vai encaixar. Essa odd de 1,25, prefiro não fazer. Tá? Prefiro deixar de fora também. Acho uma odd muito baixa. Olha, não estou dizendo que o Brasil não vai vencer. Acho que para aquela supercotação de 15 é excelente. Mas eu acho uma odd muito baixa, para um risco muito grande, para um time que não precisa sem o seu melhor meio-campista. Tá? Mas óbvio, a gente vai para buscar um cenário de back Brasil no primeiro tempo. Show. Aí se você vai, show de bola, eu vou acabar ficando de fora. O que pode acontecer aqui, como a gente tem um ataque que precisa mostrar resultado, o fator necessidade do Paraguai pode fazer com que, caso o Paraguai saia na frente, o Brasil tenha espaço para marcar mais gols, como fez contra o Uruguai. Mas eu também prefiro ficar de fora, tá bom? Isso é questão pessoal, eu não gosto de trabalhar assim em jogos que já estão praticamente decididos. Esse jogo aqui é muito difícil. Por quê? O empate ele não é ruim para o Equador. Ele é ruim para a seleção peruana. Por quê? O Uruguai deve vencer a Venezuela e vai a 22, né? Provável. A Colômbia joga fora de casa com a Argentina. Se empatar, já não é tão ruim manter 18 pontos. O Chile pode ganhar da Colômbia e ia 19, né? Da Bolívia. A Bolívia poderia vencer o Chile e ia 18, né? Então, assim, para a seleção peruana, que vem num momento muito bom, a seleção peruana vem num momento extremamente favorável, saiu, se eu não estou enganado, de 9º para 4º, podendo buscar a 3ª colocação ainda. Dentro de casa é muito difícil jogar contra a seleção peruana. O SofaScore sempre atualiza. Eu vou parar de usar o SofaScore. Vou começar a utilizar o Flash Score, o Radar, alguma outra coisa. O SofaScore, meu Deus. Ele é bonito, mas ele não dá para entender. Não dá. Dentro de casa, a seleção peruana tem 3 vitórias em 7 jogos, mas se a gente pegar as últimas partidas, vamos buscar aqui as últimas partidas da seleção peruana em casa, 3-0 na Bolívia e 2-0 no Chile. Tá? As últimas vezes que se enfrentaram, mais de 2,5 gols, e ambas marcam em 5 dos últimos 7 jogos, e a seleção peruana sofreu gol contra a seleção equatoriana, que é um bom time. Tá? De maneira geral, as duas equipes não perdem a 6 jogos. O Peru, ou a seleção peruana, para ficar mais fácil, foi a primeira a marcar nos últimos 6 dos 6 jogos, ou seja, 100% dos últimos 6 jogos. Menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6 jogos do Equador e o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5. Tá bom, Theo, o que dá para tirar disso daí? Primeiro,
Me parece que, historicamente, entre eles é um confronto over, mas separados, o Equador puxa esse jogo para um under. Tá? Vamos dar uma olhada aqui mais a fundo. O jogo do Brasil está aqui, você já sabe mais ou menos o que deve acontecer no jogo do Brasil. Mas vamos lá. Os últimos 4 dos 5 jogos do Peru dentro de casa foram vitórias, né? Primeiro a marcar nos últimos 100% dos jogos, né? Aliás, nos 100% dos jogos que disputou. Jogos sem sofrer gols, 80%. Mas, quando a gente usa o histórico dos dois, costuma ser um jogo onde a seleção peruana sofre gols do Equador. Tá? O ataque da seleção peruana tem 2 gols por jogo, é melhor do que a seleção equatoriana. Me parece um jogo interessante para a gente buscar pelo menos 1,5 gols. Inclusive eu não tinha colocado aqui nas grandes probabilidades, mas talvez eu coloque. Tá? Talvez eu coloque. E a seleção equatoriana? 2 vitórias fora de casa em 6 jogos. Foi a primeira a marcar em 67% desses jogos. Falhou em marcar em apenas 33%. Tem uma defesa, entre aspas, mais ou menos, é um pouco pior do que a seleção peruana e tem um ataque fraco fora de casa. Vem sofrendo dificuldade para marcar gol também. Tá? Marcou pelo menos 1 gol em 67% dos jogos que jogou fora. Sofreu pelo menos 1 gol também fora de casa em 67% dos jogos. Não parece ser um jogo interessante para 2,5. Vamos puxar no máximo aqui. Se você for trabalhar 1,5 pode ser interessante. Tá? Quanto que tá as cotações? Vamos trabalhar com as odds. 2,25 pode ser um jogo bom sim para match odds. Peru e Equador. Por quê? Fator necessidade aqui. Enquanto o jogo tiver 0-0, eu não vou ver tanto. Provavelmente você também não. Porque o Equador tá de boa. Ele pode torcer ali por um tropeço do Uruguai. Ele não vai pegar a Argentina nem o Brasil mesmo. Ele tá ali na crista. Vem de um empate contra o Brasil. Já a seleção peruana vem numa fase muito boa também. O que cair na rede é peixe, né? Ou empate ou uma vitória. Derrota já seria bem ruim. Então eu imagino assim, um jogo truncado, enquanto estiver 0-0. Não me arriscaria no mercado de gols aqui, a não ser que tenha uma leitura muito clara, o que eu duvido. Agora, a partir do momento que eu tenho uma equipe na frente, aí você já tem a água batendo, com perdão da palavra, na bunda da outra equipe. E a gente provavelmente vai ter mais espaços. O que me pega nesse jogo é o seguinte, por que eu vou ter receio de trabalhar gols? Primeiro, as duas equipes puxam para under, só que no histórico das duas se enfrentando puxa para um over. A gente tem um cenário nesse momento que não é um cenário de início de eliminatória, é um cenário já de conclusão. Ou seja, se a seleção peruana bate, faz um primeiro gol contra a seleção equatoriana, que é um time que está à frente dela, a seleção peruana pode dar uma segurada e não querer contra-atacar. Isso existe, esse cenário. E a seleção equatoriana vem de péssimos resultados fora de casa. Se marcar primeiro, pode querer segurar. Então, cuidado. Eu não trabalharia esse jogo se tiver um time na frente. Tá? Diferente, por exemplo, da Bolívia com o Chile. Porque ali eu sei que o fator altitude pode diluir bastante a força ofensiva do Chile. Tá bom? Mas inicialmente eu venho para cá. Eu acho que a gente pode ter uma possível correção de preço aqui em alguma cotação que vai me facilitar trabalhar o mercado de gols. Tá? Sobre as grandes probabilidades de hoje, eu vou até colocar aqui, eu ia colocar aqui a seleção peruana com o Equador, mas eu acredito que esse cenário decisivo de conclusão melhor não, tá? Santa Clara com Boa Vista, não vi nenhuma grande probabilidade de 2,5, assim, não para ter, né, uma grande chance. Ambas marcam também, tá bem fraco esses dias de hoje. Tem 2 jogos aqui da segunda divisão da França e um jogo da Primeira Liga de Portugal, tá? Para concluir, eu quero dar uma olhada no match odds aqui do Hibernian com o Hort, mas são equipes que eu não costumo trabalhar, eu só vou mesmo de curioso. O Ross County talvez eu trabalhe alguma coisa para gols, mas nada planejado. E a gente tem um Palmeiras a 1,22, mas time brasileiro abaixo de 1,30 eu prefiro ficar de fora, tá bom? Então fica por aqui o meu planejamento, espero que esse planejamento tenha ajudado de alguma forma o teu. Se você vai fazer algo diferente ou se você tem alguma informação complementar, deixa aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, a gente se vê no Leitura, no Telegram e por aí. Um abraço.